Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, para quem não sabe, o mês de agosto é dedicado às vocações, tanto que em cada domingo deste mês nós falamos, nós refletimos e nós estudamos um pouquinho mais nas Santas Missas sobre cada vocação. E no primeiro domingo do mês de agosto nós celebramos e relembramos a importância e significado da vocação sacerdotal, ou seja, da vocação dos bispos, presbíteros e padres. Durante esse mês de agosto eu vou estar trazendo uma minissérie, vamos dizer assim, de 5 episódios para que eu possa contar para vocês sobre cada uma das vocações. Tendo este primeiro sobre a vocação sacerdotal e mais pro final do vídeo contarei para vocês a história de 2 santos que foram grandes padres da Igreja Católica. Dentre tantas e tantas opções, eu acabei escolhendo eles, mas tiveram muitas outras que eu fiquei com muita dó de não ter escolhido. Porém, se eu fosse falar sobre todos os padres importantíssimos e que exalaram santidade em suas vocações, a gente ficaria aqui com um vídeo interminável, porque não acabaria nunca. Mas enfim, espero que gostem e vamos começar. A gente já pode começar esse vídeo refletindo sobre o quão importante e especial é a vocação sacerdotal. Porque a vocação sacerdotal, o ser padre, o ser um presbítero, é basicamente você ser a pessoa de Cristo na Terra. Jesus instituiu a vocação sacerdotal justamente por causa disso, para que aqui na Terra ele tivesse representantes que levassem o povo dele para ele. Infelizmente, a gente vê nos tempos atuais que a vocação sacerdotal ela não é tão valorizada quanto ela deveria ser. E infelizmente isso já vem de muito tempo, que as pessoas não valorizam mais os padres e muitas vezes não respeitam os padres. Tanto que essa deteriorização da importância da vocação sacerdotal vem sendo tão intrínseca nas pessoas que até os próprios padres, não todos, obviamente, mas existem ainda alguns padres que eles mesmos não sabem a importância que eles são pra gente, sabe? E dentro desse vídeo eu queria propor essa reflexão, para que todas as vezes que a gente olhasse para um padre, a gente pudesse enxergar que ali é Cristo representado, com a particularidade dele, ele sendo mais fechado, sendo mais sorridente, sendo mais conversador, sendo mais quieto, mas ele é a representação de Cristo na minha vida. E o que eu estou fazendo para valorizar a representação de Cristo que eu tenho perto de mim? E é justamente essa a função do padre. A função de um padre é levar o povo de Deus para Deus, e de ser essa representação carnal de Cristo aqui na Terra. Sacerdos em grego significa sagrado e ote significa representante, ou seja, os sacerdotes, os padres, são os representantes do sagrado, são os representantes de Deus. O sacerdote, o presbítero e padre, como nós comumente chamamos, recebe o sacramento da ordem, que é como se fosse o poder que Deus dá para ele de nos ensinar, de instituir a Eucaristia e de catequizar, de levar a liturgia, a palavra de Deus para as pessoas. É óbvio que leigos também podem ensinar, podem catequizar e podem levar a liturgia, mas os padres, de uma maneira especial, eles têm essa função como pastores das ovelhas, porque assim, da mesma maneira que Jesus é o nosso pastor, os padres são como se fossem uma segunda versão de Jesus aqui na Terra. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que ofereciam a Deus sacrifícios de animais, sejam de bodes, de carneiros e enfim. Eram eles que preparavam esse sacrifício pedindo para Deus o perdão para todas as pessoas. Jesus é o sumo sacerdote porque ele deu a si mesmo para nos salvar. E após a sua morte na cruz e a sua ressurreição, não é necessário mais nenhum sacrifício. O sacerdote é aquele que em toda Santa Missa renova o sacrifício de Cristo por amor e misericórdia a nós. Na Santa Missa, o padre está em persona Christi, e quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o próprio Jesus que se encarna nele para dar-se a nós novamente. A ação de persona Christi do sacerdote sai também para fora da missa e sai para fora das 4 paredes da igreja, para que ele possa ser a representação de Cristo no mundo todo. São Pedro, em sua primeira carta, diz o seguinte: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. O sacerdote não simplesmente administra a igreja num quesito econômico ou pastoral. Ele também ensina as pessoas a como elas, como leigas, como dentro do matrimônio, como dentro das catequeses, como dentro da própria vida delas, seja nos trabalhos ou nos estudos, elas possam verdadeiramente ser essa representação de Cristo assim como ele é. Porém, a gente nunca pode esquecer que um sacerdote ainda é um ser humano.
Ele não passa a ser Deus por ser o sacerdote. Ele é uma representação de Deus, mas ainda é um humano. Ainda é um pecador, ainda tem suas marcas, suas falhas, suas cicatrizes. E é por isso que a gente tem que entender que nem sempre um sacerdote vai acertar em tudo. O sacerdote, ele deve buscar a cada dia melhorar assim como nós devemos buscar. Então, muitas vezes, a gente acaba se decepcionando por expectativas que nós mesmos criamos, achando que um sacerdote tem que ser perfeitamente perfeito e que ele nunca vai errar. Mas as coisas não são assim. Da mesma maneira que nós somos suscetíveis aos erros, os sacerdotes também são. E já não basta todos os problemas que às vezes ele pode ter na família, pode ter no próprio coração, no próprio psicológico, ele também tem que lutar diariamente para resolver os problemas da igreja, da paróquia dele e enfim. Então devemos enxergar os sacerdotes como humanos, sim, mas como humanos especiais, que são suscetíveis aos erros, que têm suas falhas, que têm os seus pecados, mas que foram escolhidos por Deus para serem a principal representação dele para nós. Muitas pessoas recorrem aos sacerdotes por N motivos, seja para confissão, para aconselhamento, para tantas outras coisas. Mas tem gente que acha que o sacerdote ele pode resolver todos os problemas do mundo de uma vez, e não é assim que funciona. Um sacerdote, como eu disse, ele também é humano. Até porque, se quando os homens se tornassem sacerdotes, eles se tornassem também super-heróis que não precisam mais de nada nem de ninguém, não faria sentido os sacerdotes também se confessarem. Os sacerdotes também buscarem a Deus. Porque quando eles se tornam padres, quando eles se tornam presbíteros, sacerdotes, eles ainda são filhos de Deus que devem buscar diariamente um relacionamento estreito para com Deus. Então, quando o homem se torna padre, ele deve aceitar essa missão que o próprio Deus deu para ele, porque é um sim pessoal. Deus não vai obrigar ninguém a seguir as coisas que ele quer. Até porque, desde o início, Deus nos deu livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? Ele nos dá a opção de escolher. Deus tem planos muito maiores e muito melhores do que os nossos, mas ele nos dá a escolha. É como se ele olhasse pra gente e falasse, olha, eu tenho milhares e milhares de bênçãos para te dar, mas se você quiser escolher o pecado e o mundo e as coisas ruins, tudo bem. Eu te amo e eu vou te dar esse poder de escolha. Então Deus não obriga ninguém a seguir a vocação destinada a essa pessoa. Deus não vai te obrigar a casar, Deus não vai te obrigar a entrar no seminário, Deus não vai te obrigar a entrar no convento, Deus não vai te obrigar a sair por aí fazendo missões, não. Mas você é chamado a uma vocação e é chamado a vivê-la bem em Deus. Então, quando o homem é chamado à vocação sacerdotal, deve haver um sim pessoal, porque existem muitos e muitos homens que às vezes já relataram que passaram a vida inteira negando o sacerdócio e depois dos 40, 45 anos, entenderam que sempre foi essa vocação. E é por isso que deve ser algo pessoal, deve ser um sim do homem para com Deus. E a missão principal dos sacerdotes é levar a santidade para os fiéis. Não só buscar a santidade para eles, mas levar essa santidade também para nós. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho, bem resumidamente, duas histórias sobre dois sacerdotes que foram maravilhosamente incríveis na história da nossa igreja e que são grandes pilares para todos os sacerdotes, sendo eles, primeiramente, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786 em Dardilly, na França. Seus pais se chamavam Mateus e Maria, e eles tiveram 7 filhos, sendo João o quarto. Desde a sua infância, ele sempre falou que queria ser sacerdote. Ele enfrentou muitos problemas com o pai dele para se tornar sacerdote, porque o pai dele não queria isso. Porém, com a ajuda do pároco da paróquia onde eles participavam da Santa Missa, ele foi aceito e foi embora para o seminário de École. Quando chegou lá, ele também enfrentou muitas dificuldades, porque ele era um camponês, então ele não tinha tanta instrução e não tinha tanto estudo. Tanto que muitos professores e instrutores esnobavam dele, dizendo que ele era um rude camponês, principalmente nas aulas de filosofia e de teologia, porque ele não entendia muito bem, ele tinha muitas dificuldades. Em 1815, São João Maria Vianney foi ordenado sacerdote, porém ele tinha um impedimento: não permitiram que ele fosse confessor, então ele poderia celebrar a missa e fazer todas as outras responsabilidades sacerdotes, menos confessar, porque ele não era considerado um bom homem para liderar e ajudar as pessoas com a consciência dela. 3 anos depois, após o seu sacerdócio, ele conseguiu a permissão para que ele fosse confessor também. Então ele foi designado vigário-geral da cidade de Ars-sur-Formans. Porém, essa cidade era conhecida pelas bebedeiras, pelas bebidas, pelos bailes, pelas blasfemas e tantas outras coisas. Ou seja, São João Maria Vianney se tornou vigário de uma cidade muito difícil. Porém, após 13 anos de trabalho muito árduo, ele conseguiu converter aquela cidade. Tanto que a igreja dele, a paróquia dele, começou a ficar lotada quando ele ia celebrar a missa, justamente por causa desse trabalho tão bonito de conversão que ele fez na cidade dele.
A fama da santidade de São João Maria Vianney se espalhou por toda a Europa, e muitas pessoas iam até a sua igreja só para participar da missa e se confessar com ele. A sua vida sacerdotal durou cerca de 40 anos. Ele faleceu no ano de 1859 com 73 anos. E foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo há bastante tempo. E ele foi então proclamado o padroeiro dos sacerdotes. Tanto que no dia dele, no dia 4 de agosto, ou seja, ontem, porque eu estou publicando esse vídeo no dia 5 de agosto, é celebrado o Dia do Padre. O segundo sacerdote que contaria um pouquinho sobre a vida dele é São Maximiliano Maria Kolbe. Redmond Kolbe nasceu em Zedunska Wola, no centro da Polônia, no dia 8 de janeiro de 1894 e foi batizado exatamente no mesmo dia. Então a família dele se mudou para Pabianice, onde Raimundo frequentou a escola primária e sentiu um misterioso convite da Virgem Maria para amar generosamente Jesus e sentiu os primeiros sinais de uma vocação religiosa e sacerdotal. Então, em 1907, Raimundo foi acolhido no seminário dos frades menores conventuais de São Leopoldo. No dia 4 de setembro de 1910, ele iniciou o noviciado com o nome de Frei Maximiliano, e no dia 5 de setembro de 1911 fez a profissão simples. Ele foi ordenado sacerdote no dia 28 de abril de 1918. Uma grande e sólida formação espiritual na vida de São Maximiliano abriu a mente dele e o coração para que ele vivesse uma vida mais contemplativa para o Senhor. Esses sentimentos de fé e de zelo, São Maximiliano resume em uma frase dele: renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Em 1919, São Maximiliano voltou para a Polônia, ou seja, voltou para a terra dele. Porém, ele passou um tempo considerável em um sanatório por conta de uma doença. Porém, logo após sair, ele se dedicou totalmente à missão dele, chamada MI, e significa Milícia de Maria Imaculada. Em 1919 mesmo, em Cracóvia, obteve o consentimento do arcebispo para que ele conseguisse imprimir o relatório de registro da MI e ele pôde então recrutar os primeiros soldados da Imaculada Conceição. Em 1922, ele começou a publicar a primeira revista oficial da instituição dele, a MI, nomeada de O Cavaleiro da Imaculada Conceição. Enquanto isso, em Roma, o cardeal vigário decreta que a MI é uma pia união. Com o tempo, muitas pessoas, não só sacerdotes e religiosos, mas também leigos, foram aderindo ao estilo de vida da MI. E na Polônia, São Maximiliano obteve a possibilidade de construir o próprio editoral, localizado no convento de Grodno, onde ele conseguiria, a partir da publicação naquele local, passar a missão dele, passar a MI para muitas e muitas outras pessoas. A sua intenção era trazer a Imaculada Conceição aos lares, para que as almas, aproximando-se de Maria, recebam a graça da conversão e da santidade. Em 1927, ele começou a construção de uma cidade-convento, vamos dizer assim, que ele nomeou de Cidade da Imaculada Conceição. Tanto que o foco principal da cidade era a oração. Todos os padres e franciscanos que entraram nessa ordem de São Maximiliano Maria Kolbe eram focados nisso, na transmissão da mensagem da Santíssima Virgem. São Maximiliano tinha vontade de construir muitas e muitas outras cidades da Imaculada Conceição, porém, no ano de 1936, ele teve que voltar à sua cidade natal. Na cidade, ele acolhia famintos, judeus, desabrigados, feridos e tantas outras pessoas, e por causa disso, os soldados nazistas começaram a ir atrás dele e dos frades da companhia dele. Os frades foram então levados para um campo de concentração, e o padre Maximiliano incentivou para que eles tornassem aquela prisão uma maneira de testemunhar a glória de Deus e da Santíssima Virgem. E em dezembro, todos os frades que foram para o campo de concentração voltaram livres para casa. No dia 17 de setembro de 1941, o padre Maximiliano foi preso e começou a ser torturado pela primeira vez por conta do seu testemunho. A presença de São Maximiliano naquele local trazia esperança e mostrava que ele estava disposto a morrer pelos seus. Toda essa fé e amor pelos irmãos fez com que São Maximiliano se voluntariasse para morrer no lugar de outro homem que já estava condenado por injusta causa. Ele e mais 9 outras pessoas foram encarceradas e prometidas para que fossem morrer. No dia 14 de agosto de 1941, um dia antes da Assunção de Nossa Senhora, São Maximiliano Maria Kolbe foi assassinado com uma injeção de ácido. E após essas duas lindas histórias, e após eu falar um pouquinho sobre o sentido e significado da vocação sacerdotal, eu espero que saiamos desse vídeo valorizando ainda mais os sacerdotes, que são verdadeiras representações de Cristo aqui na Terra, para que a gente saiba escutá-los, amá-los e ajudá-los.
para que a gente possa, junto com eles, buscar a santidade e nos permitir ser verdadeiramente instruídos por aqueles que foram ordenados e que têm a missão aqui na Terra de serem a representação do nosso Salvador. Se entendêssemos na Terra o que é um padre, não morreríamos de susto, mas sim de amor. São João Maria Vianney. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhá-lo com seus amigos, de se inscrever aqui no meu canal e também me falem se vocês gostaram dessa ideia da série de 5 episódios sobre as vocações. E se você aí, garoto, for vocacionado, a vocação sacerdotal não foge disso. É um mistério lindo e que, se for da vontade de Deus, você estará exercendo uma das vocações mais lindas do mundo. Que Deus abençoe cada um de nós, Nossa Senhora sempre interceda, São João Maria Vianney e São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Tchauzinho!